Seu maior risco de infarto depois dos 40 pode estar exatamente entre o som do seu despertador e o seu primeiro passo no chão. Eu sou o Dr. André Wambier e hoje quero falar sobre um sinal invisível da manhã, uma combinação de sintomas e fisiologia que muitas pessoas ignoram, mas que pode, de fato, salvar vidas quando reconhecido a tempo. Existe uma janela do dia, aproximadamente entre 6 e 12, em que a incidência de infartos e acidentes vasculares é claramente mais alta. Não é só impressão. Nosso corpo sai de um modo descanso à noite para o modo alerta pela manhã, e esse intervalo de transição pode transformar pequenos problemas em emergências. Você aperta a soneca? Você salta da cama sem beber água? Preste atenção, pequenos hábitos comuns aumentam a chance de que aquela janela matinal se transforme numa tempestade para o coração. Se esta mensagem está falando com você, curta e compartilhe. Pode chegar a alguém que não sabe desse risco e precisa ouvir isso. Vou explicar o porquê, em linguagem direta. Durante o sono, nossa pressão arterial normalmente cai. É o chamado night dip. Ao amanhecer, o cérebro dispara um coquetel hormonal para nos despertar. Cortisol, adrenalina e glucagon sobem. Esse aumento abrupto de hormônios eleva a pressão arterial e deixa o coração mais exigido. Ao mesmo tempo, depois de horas sem beber, o sangue tende a ficar mais espesso. Imagine um ketchup um pouco mais denso. E as plaquetas, aquelas pequenas partículas que ajudam a estancar sangramentos, ficam mais pegajosas, como se tivessem velcro. Se houver uma placa de gordura instável em uma artéria coronária, esse combo, pressão subindo, sangue mais viscoso, plaquetas prontas para colar, aumenta a probabilidade de ruptura da placa e formação de um coágulo que bloqueia a artéria, o infarto. Também existe o fenômeno chamado Dawn Phenomenon, ou fenômeno do amanhecer, especialmente conhecido na diabetes, que descreve essa montanha-russa hormonal ao despertar, mas o mesmo princípio de subida abrupta de hormônios se aplica ao risco cardiovascular matinal. Além disso, movimentos bruscos ao levantar, o famoso pulo do sofá para a cozinha, podem acrescentar um pico adicional de pressão e esforço. Por isso, amanhã é um momento crítico e evitável em muitos casos. Agora, vamos ao que realmente importa, os 5 sinais da manhã, que quando persistentes ou recorrentes após os 40 anos, pedem atenção redobrada. Vou descrever cada um, explicar como observar e quando procurar ajuda imediata. O primeiro sinal é a cefaleia em capacete, aquela dor de cabeça matinal forte, difusa, que parece envolver a cabeça inteira e que é bem pior ao acordar. Muitas vezes é sinal de hipertensão matinal. Se você acorda frequentemente com uma dor de cabeça nova, intensa e que não é só mau sono, isso pode ser o coração e os vasos pedindo para serem investigados. Se a dor vem com visão turva, confusão ou fraqueza de um lado do corpo, procure emergência. Pode ser sinal de AVC em curso. O segundo sinal é um cansaço extremo que não combina com o nível de repouso. Aquela sensação de não consigo me levantar, estou exausto, mesmo após dormir. Pode indicar insuficiência cardíaca subaguda, quando o coração já não bombeia tão bem e acumula líquido. Ao acordar, esse acúmulo pode se manifestar como fadiga desproporcional, falta de ar para tarefas simples ou mesmo necessidade de ficar sentado mais tempo antes de se levantar. Se esse cansaço vem junto com um aumento rápido de peso em dias, retenção de líquido, falta de ar ao deitar ou ao realizar esforços mínimos, marque a avaliação médica rapidamente. O terceiro sinal é o ronco pesado ou a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono causa quedas repetidas de oxigenação durante a noite. Isso gera estresse crônico para o coração, eleva a pressão e dá gosto para arritmias e eventos isquêmicos pela manhã. Pergunte ao seu parceiro se você ronca muito ou se faz pausas respiratórias. Se houver relatos de sufocamento noturno, sono muito fragmentado ou sonolência diurna marcante, busque avaliação. O tratamento adequado, inclusive com CPAP quando indicado, reduz risco cardiovascular. O quarto sinal é a náusea matinal que imita um problema gástrico. Muitas pessoas confundem dor no peito com azia ou refluxo.
Náusea logo ao acordar, acompanhada de suor frio, desconforto no peito, falta de ar ou sensação de aperto no peito, não é só estômago sensível. Pode ser um infarto, especialmente o chamado infarto inferior, que se apresenta com sintomas vagos e náuseas. Se a náusea matinal vier com sudorese fria, palidez, tontura ou dificuldade para respirar, procure o hospital imediatamente. O quinto sinal é o edema facial ou inchaço no rosto pela manhã, um indicativo de retenção hídrica e congestão, que pode acontecer quando o coração está sobrecarregado. Notar olheiras extremas, pálpebras inchadas ou uma face visivelmente mais cheia ao acordar, especialmente se acompanhado por cansaço, falta de ar ou redução no volume de urina, merece investigação. Importante, nenhum desses sinais, isoladamente, significa certeza de infarto. Muitos têm causas benignas, mas o padrão importa. Um sinal isolado pode ser observação. 2 ou mais sinais, especialmente quando novos ou piorando, não devem ser ignorados. E se aparecerem náusea matinal com suor frio e falta de ar, isso é emergência. Vá ao hospital. Ao falar sobre prevenção médica, há um tema que gera dúvidas: o horário de tomada dos antihipertensivos. Nos últimos anos, estudos como Haidia e Time trouxeram debates sobre cronoterapia, ou seja, ajustar o horário dos remédios para melhorar controle e reduzir eventos. A verdade prática é que a maioria dos antihipertensivos de ação por 24 horas tem efeito suficiente independentemente do horário. Porém, existe um subgrupo de pacientes chamados non-dippers, aqueles cujo sangue não apresenta queda noturna normal da pressão. Para eles, a estratégia de tomar medicamentos à noite pode ter benefícios. Como identificar esses pacientes? Pelo monitoramento ambulatorial da pressão arterial por 24 horas, o ABPM, que registra a pressão dia e noite e mostra se há ou não o DIP noturno. Não mude seu horário de medicação sozinho. Decisões sobre cronoterapia precisam ser tomadas com base no ABPM e com orientação médica. Além disso, em idosos, a tomada noturna pode provocar hipotensão ao levantar e aumentar o risco de quedas. Isso precisa ser ponderado caso a caso. Explico isso com franqueza porque é comum ouvir recomendações generalistas na internet. Minha recomendação prática: se você tem mais de 40 anos e usa antihipertensivo, converse com seu cardiologista sobre a possibilidade de ABPM antes de pensar em mudar o horário. Se não toma remédios, mas tem fatores de risco, pressão alta conhecida, diabetes, histórico familiar, tabagismo, avalie um check-up que inclua medição adequada da pressão, exames e orientação personalizada. Agora, o que você pode fazer já pela manhã para reduzir picos perigosos? Existe um protocolo simples, baseado em fisiologia que eu costumo indicar. Chamo de Protocolo de Segurança Cardíaca Matinal. Ele é prático, rápido e não substitui a avaliação médica, mas diminui o estresse imediato do coração ao despertar. Primeiro passo: hidratação imediata. Deixe um copo de água ao lado da cama e beba ao acordar, antes de levantar. A desidratação noturna contribui para o sangue ficar mais viscoso. Um gole de água acelera a hidratação e ajuda a reduzir a concentração sanguínea temporária. Segundo passo: regra dos 120 segundos. Sente-se na beira da cama e espere 2 minutos antes de se levantar. Respire fundo, alongue o pescoço e os ombros, movimente os pés. Esses 120 segundos permitem que a pressão e o ritmo cardíaco se estabilizem, reduzindo a chance de uma subida brusca de pressão ou de tontura ao ficar de pé. Terceiro passo: proteção térmica imediata. Calce chinelos antes de pisar no chão frio, prefira roupas quentes pela manhã e opte por banho morno em vez de frio. Choques térmicos, como entrar embaixo de água muito fria logo ao despertar, aumentam a liberação de adrenalina e podem precipitar picos de pressão. Quarto passo: café da manhã com proteína e fibra. Evite começar o dia com só carboidratos simples. Pão branco e café com açúcar elevam glicemia rapidamente e podem agravar o tranco metabólico matinal. Substitua por uma fonte de proteína: ovos, iogurte grego, queijo magro e fibra, aveia, frutas e chia. Um café preto ou com pouca adição de açúcar, acompanhado de um ovo e uma fruta, é um exemplo simples e prático. Quinto passo: evite movimentos bruscos e estrangulamentos ao se vestir. Prefira roupas fáceis de calçar. Se pratica exercícios matinais, aqueça devagar, alongue e caminhe lentamente nos primeiros minutos.
Se tem apneia do sono ou ronco alto, procure avaliação para tratamento. O uso adequado de CPAP, quando indicado, é uma das medidas com maior efetividade em reduzir estresse cardíaco noturno. Essas medidas juntas formam um checklist fácil de seguir. Água ao acordar, 120 segundos sentado, proteção térmica, retiro de movimentos bruscos, café da manhã com proteína e fibra. Implementar isso diariamente representa uma camada extra de proteção, não uma garantia absoluta, mas uma redução concreta no gatilho imediato que pode levar a um evento cardíaco. Um ponto importante: evite automedicação ou remédios caseiros para sintomas novos e preocupantes. Se sentir sinais de alarme, dor torácica intensa, náusea matinal com suor frio, falta de ar súbita, desmaio, fraqueza em um lado do corpo, dirija-se ao hospital, não espere. Em contrapartida, para sintomas leves e crônicos, agende uma avaliação com seu médico de confiança. Para aqueles com pressão elevada controlada, considerar um ABPM pode esclarecer se você pertence ao grupo non-dipper e orientar uma eventual mudança de horário do remédio, sempre com supervisão médica. Também quero frisar um aspecto humano: ninguém merece culpa por ter um sinal de alerta. Problemas de saúde acontecem por somatórios de fatores, genética, hábitos, comorbidades, e a postura correta é a vigilância e a ação informada, não a vergonha. Se você tem mais de 40, procure ser proativo. Pequenas mudanças matinais e uma conversa franca com seu médico podem reduzir riscos reais. Para reforçar o que fazer em casos práticos: se você acordou hoje com um inchaço na face, cansaço extremo e ronco pesado relatados por quem dorme com você, marque uma avaliação cardiológica e um exame do sono. Se acordou com cefaleia em capacete recorrente, meça a pressão em diferentes horários e considere o ABPM para entender a variação noturna. Se sentir náusea matinal com suor frio e falta de ar, vá ao pronto-socorro agora, não espere por um diagnóstico em casa. Antes de encerrar, algumas observações finais sobre estudos e evidência. Estudos como Haidia e Time trouxeram dados importantes sobre cronoterapia, mas suas conclusões precisam ser interpretadas em contexto. Para a maioria das pessoas, manter a medicação conforme prescrita e com acompanhamento médico continua sendo o caminho mais seguro. O ABPM é a ferramenta prática que identifica padrões noturnos e ajuda a personalizar decisões. Em todas as situações, decisões sobre troca de horário de medicação devem ser tomadas com base em exames e com acompanhamento profissional. Se você tem mais de 40, com ou sem sintomas, e especialmente se tem fatores de risco como hipertensão, diabetes, histórico familiar, obesidade ou tabagismo, minha recomendação é: agende uma avaliação, discuta a possibilidade de ABPM e implemente o protocolo de segurança cardíaca matinal. Não espere até que os sinais se tornem uma emergência. Se este vídeo foi útil, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vou mostrar detalhadamente 7 alimentos que ajudam a manter suas artérias mais limpas e uma rotina alimentar que realmente funciona na prática. Sem modismos, apenas ciência aplicada ao dia a dia. Compartilhe este conteúdo com alguém que acorde cedo, com mais de 40 anos e que precisa saber do sinal invisível que pode estar salvando vidas se reconhecido a tempo. Lembre-se, o corpo frequentemente dá avisos. Amanhã é uma janela de risco, mas também uma hora de oportunidade. Um copo de água, 2 minutos a mais sentado, um café da manhã equilibrado e um diagnóstico correto podem fazer toda a diferença. Cuide-se e cuide dos que você ama.